Por enquanto, o título do meu projeto é O Mercado Fora do Mercado, Circulação de Objetos, Pessoas e Eventos entre Punks das Ruas. Na contextualização, eu aponto disputas em torno do surgimento do punk. Mas mais do que me ater se ele nasceu nos Estados Unidos ou na Inglaterra, minha tentativa é fugir de uma certa história oficial, que é reforçada no Brasil pela visibilidade do punk paulistano. O fato é que, tendo passado por inúmeras representações e apropriações, o punk persiste de diferentes maneiras no tempo e no espaço, o que faz com que eu não o tome como uma coisa única. Com toda essa diversidade, é possível encontrar duas ideias centrais que permeiam diferentes vertentes. A negação do que é entendido num contexto mais amplo como sistema e a busca de autonomia na produção material, com os fanzines, ocupação de espaços para moradia, customização de roupas e a própria gravação do material das bandas. Isso não impediu, no entanto, que, assim que possível, algumas delas assinassem contratos com grandes gravadoras. Outras, no entanto, seguiram com seus selos próprios, muitos dos quais permanecem até hoje. Bem, embora eu tenha vivenciado o punk nos anos 80, mesmo com minha vida tomando outros rumos, é aquela coisa, você sai do punk, mas o punk não sai de você. Entretanto, depois de algum tempo, eu olhava para os punks da Rua 15, por exemplo, e pensava, nossa, a gente falava que os hippies tinham vindo a pé de Woodstock e agora eles estão, de certa forma, repetindo essa história, né? Mas depois ainda, de mais tempo, eu percebi que essas pessoas estavam produzindo coisas que passavam despercebidas por outras pessoas que tinham uma preocupação de manter o punk vivo, mas faziam isso de seus contextos sociais privilegiados, digamos assim. Então, apesar da escolha ser decorrente de minhas vivências pessoais, eu tenho como meu objeto de pesquisa uma constante relação de aproximação e afastamento, porque apesar do tema não me ser totalmente estranho, minhas vivências não foram a partir do lugar de onde estão essas pessoas. Grande parte dos trabalhos acadêmicos sobre punk o compreende como uma subcultura juvenil. Mas eu não adoto essa categoria no meu trabalho, apesar de saber que o conceito de juventudes não trata necessariamente de uma faixa etária definida. E da mesma maneira, e para isso eu me apoio em algumas referências, eu não entendo o punk como uma subcultura, porque eu não parto do pressuposto que haja uma cultura unitária a qual outras seriam subordinadas. Porém, mais importante que as nomenclaturas e que um previsível recorte de classe, para mim é relevante perceber questões a respeito desses punks das ruas. Se a postura antissistema está ligada aos sentidos em ser punk para essas pessoas, o faça você mesmo se relaciona com as práticas de fazer punk. A partir disso, eu estruturei o meu trabalho em algumas partes que podem ajudar a
para definir para onde ir. Nessa parte, eu procurei explorar quais são os sentidos buscados ao ser punk, a preocupação com a continuidade e perpetuação da cena, e ainda algumas disputas entre o falso e o verdadeiro. A própria definição de quem é ou não é punk não é fechada, mas é capaz de produzir uma distinção entre quem se identifica como punk e quem circula nos ambientes sem fazer parte de determinados rituais e modos de vida. Existe inclusive a expressão simplesmente punk, que traz a ideia de antes ser punk e depois ser outra coisa dentro do punk. Como a gente vê, não é nada simples. Quanto mais a pessoa está inserida no grupo e é reconhecida como punk, maior a possibilidade de um eventual vacilo, digamos assim, não ser levado fortemente em conta. Ser punk torna-se uma espécie de atenuante, mas isso pode mudar a qualquer momento e essa concessão pode ser tanto dilatada quanto interrompida. Eu percebo essa ambiguidade a partir de Outsiders do Becker, quando ele esteve entre músicos de jazz na Chicago dos anos 40. Bem, dependendo das condutas e posicionamentos, o punk real se converte numa figura de acusação. É o punk sujo. É o que é visto como o que não colabora com a cena, que não entra na gig porque gasta o dinheiro com bebida, que tem dificuldade para o seu sustento a partir de um trabalho. Eu percebi uma certa semelhança dessa figura acusatória com o Noia, estudado por Rui a partir de Butler, à medida em que ela é uma imagem mais abstrata que real. Porém, no punk, ao mesmo tempo em que ninguém quer ser reconhecido como essa pessoa, a abjeção é, em certa medida, desejada e cultivada, e integra o próprio repertório do punk. No fazer punk, eu aponto as práticas e as relações de produção material sob a perspectiva de Mose, seu espírito das coisas, né? Porque muitas transações não envolvem o dinheiro e quando envolvem, ele é mais um facilitador da troca do que um objetivo em si. Justamente por essa concepção de apoiar a cena e dos objetos serem relacionados com o próprio significado do ser punk para essas pessoas. Há uma grande valorização do material físico das bandas e muitas vezes para obtê-lo a pessoa produz outro material para ser trocado. E também existem situações que não envolvem a circulação de objetos, mas sim de pessoas e dos próprios eventos, né? Que são as gigs trocadas entre bandas em diferentes localidades. E nessas situações há todo um arranjo também para o transporte e a própria estadia em outras cidades. E a partir dessas trocas eu observei que o trabalho pode agir como um mediador entre a necessidade de sobrevivência e as formas criadas para se inserir ou não no sistema.
Numa situação de desemprego e ocupações precarizadas e intermitentes, na maioria das vezes, eu encontrei diversos arranjos que eu agrupei em 5 modalidades. Algumas pessoas trabalham com uma produção diretamente associada ao punk. Isso é o desejo de muitas delas, mas poucas realmente conseguem, e isso é no decorrer de muito tempo. Existe também o mangueio, que é uma prática onde os punks abordam pessoas desconhecidas na rua para trocar objetos por dinheiro. Nessas situações, a ideia não é necessariamente fazer frente a uma despesa grande, como a de habitação, por exemplo. É mais para uma coisa imediata. Mas o mangueio também é visto como uma forma de difundir as ideias do punk. É toda uma moralidade do valor do trabalho em jogo, e para isso eu uso um pouco de Graeber. Entretanto, eu acho extremamente ilustrativo o fato de pessoas que estão no mangueio e se alimentam gratuitamente na sede do Hare Krishna terem organizado uma gig com a arrecadação de alimentos que foram entregues para os Hare Krishna. Muitas pessoas também, no contexto da uberização, passaram a fazer entregas por aplicativos, e outras trabalham com carteira assinada, mas entendem isso como uma coisa a qual elas têm que se submeter e faz com que elas levem uma vida dupla. Outras trabalham de maneira autônoma, com produção de material não necessariamente relacionado ao punk. Entendem isso como uma maneira de conseguir fazer frente às suas despesas, mas sem compactuar com o sistema. E outras ainda trabalham em condições extremamente precarizadas, sem carteira assinada, tendo que andar a pé até o trabalho, tendo um trabalho braçal extremamente pesado e assinalando que o esgotamento físico leva ao esgotamento mental. Finalmente, voltando a Moz, minha sugestão é que a produção e a circulação de materiais, pessoas e eventos tem na ocasião da gig o seu fato social total. A gig é um momento quase ritual, um clímax, onde todos os aspectos se encontram: música, visual, emoção da trilha sonora, troca de contatos, fanzines, material das bandas, venda de alimentos preparados especialmente para a ocasião. E é também um momento de concretização de apresentações conjuntas e turnês que foram planejadas anteriormente. Bem, o meu objetivo inicial era compreender de que maneira se formam as alianças nessa circulação e perceber se é possível relacioná-las com a existência de um mercado fora do mercado, com inspiração em Weber. Como objetivo secundário, eu tinha a intenção de perceber como isso se materializa no espaço urbano e produzir coletivamente uma cartografia a partir de Manhane. Mas, durante esse semestre, eu avancei em outra direção. E eu estou vendo a pesquisa tomar forma, tendo o trabalho como um fio condutor. A minha maior dificuldade é não ter uma orientação definida, mas eu preciso dessa definição
para saber, inclusive, como o campo vai se desenrolar. Então, por enquanto é isso.